O ensaio que a gente vai falar hoje é o ensaio PDA, que é a prova de carga dinâmica. E aí vamos ver o que esse ensaio diz para a gente. Uma coisa muito. Primeiro, ele fala qual é a capacidade de carga da estaca. Ou seja, quando. O que é um fluxo normal, né, de um projeto? Um cara vai fazer uma sondagem para verificar as camadas resistentes do solo. Com essa sondagem, um projetista ele vai dimensionar o tipo de fundação que precisa, qual que é a profundidade dessa fundação até chegar numa camada resistente e fala, ó, esse daqui é o projeto. Você tem que fazer 100 fundações, né, 100 estacas do tipo hélice contínua com 20 metros de profundidade. E aí você fazendo isso daqui, sua fundação vai ficar de pé. Beleza, então vai ter uma empresa que vai lá, vai fazer essas fundações, essas 100 fundações de 20 metros. Vai colocar uma máquina, vai fazer tudo. Para obras grandes, acima de 100 estacas, conforme a gente viu na última aula, a gente precisa fazer a prova de carga, que é a gente fazer um teste e falar, e se alguém errou no meio do caminho? Porque, se for uma sondagem mal feita, a gente pode ter tido camadas resistentes do solo erradas. Aí um cara, mesmo que tenha feito um projeto certinho, no sentido do dimensionamento, ele fez um dimensionamento em cima de uma entrada errada, né? De uma entrada de informação de sondagem errada. Então, a prova de carga é para verificar isso. Ou então, você fez uma sondagem certa, viu as camadas certinho, se tem lençol freático ou não, se tem nível d'água ou não. Beleza, aí chegou no projetista, às vezes o cara te mencionou errado. Então, pode dar problema. Ou pior, você pode ter feito a sondagem certinho, seu projetista fez um projeto certinho, mas chegou lá na hora de executar, a empresa não estava fazendo. Levou um equipamento que não dava conta de perfurar os 20 metros, igual era o projeto. Ou então, estava perfurando 18 e falando que estava ok. Ah, não, é 20 metros, vai dar. Alguma coisa assim. Ou então, a perfuração foi certinha, mas aí o concreto foi de má qualidade. Na hora que você foi lá tirar o slump ou o corpo de prova, para quem é mais novo, vou falar rapidamente. Corpo de prova você faz um cilindro de concreto e aí você comprime ele até ele explodir. E aí você vê essa resistência. E o slump você vê se ele está conforme as especificações, se ele está fluido ou não, porque a ideia do concreto ele é uma pedra líquida, né? Você tem fluidez até que ele tenha a reação química e depois ele endurece. Então, você tem que saber se esse slump está fluido para poder ter trabalhabilidade durante o início. Então, tem vários fatores que no final você faz uma prova de carga para verificar se isso está certo. Então, a prova de carga, tanto dinâmica quanto estática, te dá uma capacidade de carga da estaca. Se ela for dimensionada para suportar 100 toneladas, isso é coisa para caramba, mas vocês vão ver aqui que tem provas de carga muito maiores, mas 100 toneladas não é uma carga tão alta assim para uma estaca, tá pensando em capacidade. E tem estacas aí que chegam a 500, 600, 1.000 toneladas. Para quem é do Sul ou que acompanha as questões de engenharia, tem o Sena Tower, que está sendo construído lá em Balneário Camboriú, que é a maior torre residencial do mundo. Lá está sendo feito tipos de fundação e tipos de teste que realmente a gente está, tipo assim, rompendo o limite da engenharia nesse sentido. Lá foram feitos testes de até 2.000 toneladas de prova de carga. Foi a prova de carga estática, que a gente vai ver mais tarde. Mas isso tudo é para a gente ter certeza que as camadas de solo, que o projeto, que a fundação está sendo bem feita. Enfim, fechando esse parênteses, vamos voltar para o PDA. Ele te dá capacidade de carga da estaca. E uma coisa que é muito interessante, ele te dá a medição de atrito lateral e ponta. O que é isso? A gente tinha falado um pouco sobre fundação profunda lá na última aula. E o que é a fundação profunda? Eu vou fazer uma estaca raiz, tentar ir trocando os exemplos, né? São outros tipos de estacas, depois vocês podem ir procurando. É, por exemplo, essa da foto. Ela, resumidamente, é você fazer uma perfuração e depois vai fazer um cilindro de concreto. Você vai concretar isso para estar lá dentro do solo. Quando o peso da estrutura vier para a fundação, tem duas formas da fundação dissipar essa carga, né? A fundação profunda. Por atrito lateral, ou seja, as partículas do solo, né? Vai ter solo todo ao redor da estaca, então isso trava a fundação, ou então pela carga de ponta.
Sabe quando a gente está na praia e às vezes você comeu um espetinho ali e você fincou um palitinho na areia. E aí tem hora que você não consegue fincar mais. Pô, não é possível. Assim, a areia, né, os grãos de areia, isso daqui é grão. Se eu escavasse, eu conseguiria chegar lá. Quando às vezes você não consegue fincar, às vezes significa que as partículas de atrito lateral da areia com aquele palito fincado, na metade dele, 60% dele, você já não está conseguindo fincar mais. E você concorda que não vai ser a ponta do palito que está impedindo de você conseguir descer mais, porque a ponta é pontiaguda. Aquilo ali é um pouco de atrito lateral. Estou tentando trazer para o exemplo mais simples possível, de que aquelas partículas ali estão impedindo, tá? Realmente atrito, igual atrito que a gente estuda na física mesmo, que aquilo se movimente. Então aí você vai tentar forçar e esse tipo de coisa. Numa estaca é a mesma coisa. Então você vai ter o atrito lateral dela, de toda a camada. Então, se é uma. Vamos dar aquele mesmo exemplo. Vai ser uma estaca raiz de 410 milímetros, que a estaca raiz a gente fala milímetro ao invés dos centímetros, mas 41 centímetros. Então, ela tem um perímetro de 41 centímetros, vezes uma profundidade, ela vai ter uma área de casca, digamos assim, em contato com as partículas do solo. Então, isso gera um atrito, mais a carga de ponta, que é a área da ponta dela. Se ela é uma estaca de 41 centímetros, π d2 sobre 4 para calcular. Então, na prova de carga dinâmica, você consegue separar. Você fala, olha, ela tem tanto de atrito lateral, tanto de carga de ponta. E por que que isso é interessante? Olha, consigo te dar vários exemplos. A gente já fez uma obra que o cara, ele fez a fundação, a gente fez o teste num determinado nível. E aí depois ele ia escavar, né, escavar e demolir de 3 a 4 metros para poder chegar num subsolo ou alguma coisa assim. Então, ao invés de fazer o teste quando ele já estava lá no subsolo, porque quando ele chegar no subsolo, ele vai ter que construir dali para cima. Então, ele precisa que a estaca dele tenha resistência do subsolo para baixo. Então, a gente conseguiu ter uma noção, olha, a gente fez o teste aqui, mas ela deu tanto de atrito lateral, a gente pode descontar os 3 metros aqui de resistência que você já vai demolir e ver se ela ainda assim está dando resistência, se está dando carga. Outra opção, se ela está tendo muita carga de ponta, ou seja, a gente quer ter certeza que ela apoiou numa rocha. Às vezes é um solo muito mole, é um brejo, resumidamente. É um brejo, só que lá para baixo ele tem uma rocha sã ali que aguenta muita carga. Então eu quero colocar muita carga na ponta, e porque eu sei que ao longo dela não vai ter tanta resistência do solo. A gente consegue verificar isso pela prova de carga dinâmica. E, além disso, você verifica a integridade e profundidade da estaca. Assim como o pitch, né, a gente também consegue ver pela propagação da onda. Era um pouco do papo lá da física do terceiro ano, um negócio meio viajado que eu tinha apresentado para vocês no pitch, que a gente consegue ver pela propagação da onda se a estaca está íntegra e qual é a profundidade dela.